observadores! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Observação, o podcast no ângulo do pensamento crítico, uma realização do projeto de extensão Políticas Públicas e Gestão Educacional. Reduzindo, observa. Observatório. Hoje nós vamos ter como nossa entrevistada Letícia Azevedo, ela que é mestre em Educação e professora na UESB. Em comemoração ao o mês de julho, o mês das pretas, o agosto lilás, que é o mês que representa contra a violência contra a mulher. Então, Letícia, ela resume toda essa temática e é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Roberta, David, em especial a pessoa do professor Daelcio Mendonça, que vem tocando esse projeto aí, ocupando o espaço da universidade, colorindo-a, e nas diversas atividades e modalidades, fazendo a tríade ensino, pesquisa e extensão acontecer. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês para esse papo, essa conversa, esse diálogo gostoso. Saudação à plenária que está aí no chat. Gratidão. E para começar, Letícia, a gente queria conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida acadêmica com relação à temática, que eu acho muito importante, muito relevante para esse momento. Essa é a pergunta, que me coloca em apresentar o meu lugar de fala. Quem é Letícia Azevedo? E para me apresentar, eu peço licença à minha ancestralidade, essa que me forja, que tem me forjado e, sobretudo, essa ancestralidade, essa presença forte, feminina na minha vida, na minha história, mulheres que forjaram o existir Letícia. Então, Letícia, ela é oriunda, de uma comunidade rural, então uma ribeirinha, uma mulher que se descobre e conquista o seu lugar neste espaço enquanto mulher negra, enquanto mulher mãe, e sou forjada num chão campesino, cuidada por várias mulheres. Primeiro, trago aqui memória a minha mainha, Maria, que minha mãe-vó, que auxiliou-me na minha criação, e lá naquela comunidade chamada Barra Avenida, que fica a poucos quilômetros de Jequié, e uma lavadeira de ganho, e seu companheiro, o Zeca de Vitório, meu avô, em memória, e mainha me acompanha e vem, forjando a minha história, não somente Maria, mas também minha tia, mulher também negra, sobretudo as mulheres negras que forjaram e que me colocaram neste cenário hoje, onde estou. E aí vem também as outras mulheres, madrinha, minha madrinha Nilda, que eu quero fazer memória também neste momento, as minhas professoras, professoras que mediaram o caminho de Letícia, o caminho formativo de Letícia, que foram inspiração, não somente no básico, mas ao entrar lá na UESB enquanto estudante de pedagogia, as professoras que auxiliaram para essa minha conquista de enxergar-me negra, e neste espaço, que é um espaço de poder, eu ocupar esse lugar e trazer para este lugar a minha ancestralidade. E eu gosto também de fazer memória à professora Maris de Santana, também militei lá no Euderê, naquele órgão que representa também uma importante iniciativa da UESB de reconhecimento dessas nossas raízes ancestrais.
e tantas outras, a professora Tânia Torreão, e mulheres que eu faço questão de, neste instante, fazer essa memória, essa recordação, mulheres que me inspiram, que me encorajam. Tendo uma ligação com toda a sua história e com o assunto que nós queremos tratar, acho que uma boa introdução seria pedir para, como a senhora puder, nos dar uma introdução, tanto para nós dois e para o povo que está nos acompanhando. A senhora poderia falar um pouco sobre o movimento negro, o feminismo e o feminismo negro, como eles se relacionam? Porque de vez em quando a gente... Voltar à questão, né, de assim, como começou a luta por direitos, né, da Sim. mulher, desde a questão da mulher ser reconhecida como cidadã e ter aquele movimento do sufrágio, né, teve um longo caminho até chegar ao movimento negro. A gente queria que você abordasse um pouquinho para os nossos observadores. Ótimo, Roberta. E você também pode contribuir aqui nessa conversa, visto que também milita, estudou, pesquisou. Então, o movimento aqui no Brasil, a gente vê essa manifestação, né, agora, no século XX, mais precisamente no século XXI. No século XX, a gente tem, né, as iniciativas, a organização dos movimentos, do direito dessa mulher de participar deste universo, de participar no voto, né, na representação, existir, né, existir enquanto sujeito, enquanto indivíduo, em um espaço democrático, né, de direitos. E aí a gente tem no século XXI um existir, uma luta e um movimento mais desse existir para além do voto, mas existir desta mulher enquanto um sujeito, um corpo que merece ser respeitado, né? Para além do existir corpo, o humano, ele se apresenta primeiro. E aí a gente tem, né, os movimentos nas ruas, as nossas outras... Isso, essas ondas que vem agregar o movimento, né, o movimento, e especificamente o movimento negro, porque nós mulheres negras, sofremos esse racismo estruturado. Fruto desse processo também está muito imbricado ao processo de colonização, né? Para quem é leigo, né, com relação às questões do feminismo, tem um filme que, assim, eu gosto muito de destacar, né, a questão dessa passagem do movimento negro, né, e das outras lutas também, porque a inclusão, né, da perspectiva de raça, né, da perspectiva a todo o movimento, foi muito importante. E tem um filme de nome Vidas Cruzadas, que destaca bastante esse momento, né? Enquanto as mulheres brancas lutavam por terem direitos iguais aos homens, as negras ficavam no lugar, né, destinado aos trabalhos domésticos, ocupavam aquele espaço e, tipo, eram invisibilizadas, né, nas suas questões, nas suas dificuldades, nas suas problemáticas. E, então, quando o movimento negro surge, destacando a questão racial, assim, muito importante, porque coloca a mulher negra em ênfase, né? E, ao escolher essa temática, Letícia, a gente percebe o quanto, né, muitas mulheres precisam ter esse direito de fala, como você trouxe aqui. E sobre essa questão, eu queria que você destacasse como foi essa passagem, assim, né? Tipo, falar um pouquinho de quem, né, trouxe essa perspectiva, né, para o movimento feminista. Quando você falou, né, do movimento feminista, né, do feminismo no Brasil. O lugar da Roberta, vamos pensar, eu e você, enquanto mulher, dentro de um movimento, a tentativa de universalizar
as nossas bandeiras, acaba que fortalecendo muitas violências e preconceitos, porque o lugar da Roberta, as dores da Roberta são diferentes das dores que a Letícia carrega, que a Letícia faz memória. E, enquanto coletivo mulher, entendermos, né, não somente a sororidade, mas a dororidade nossa, isso potencializa. Não é uma diferença que vai nos dividir, mas, pelo contrário, vai potencializar essa luta e reivindicar também as nossas bandeiras, né? Então, esse movimento negro, ele nasce pela evidência necessária, histórica, de que nossas dores e que o nosso lugar, ele é um lugar diferente, né? Se pensando em Brasil, um país racista, né? Entender que, ao escolher essa temática, como você já tinha abordado, a questão de entender, dentro do contexto dessa comparação, de que eu, mesmo tendo, né, um histórico e tal, cultural, ancestral, eu, por ser, né, de pele mais clara, tenho privilégios, né? E eu preciso ter consciência, ter como eu posso dizer, essa sensibilidade de lutar, né? De me colocar no lugar do outro e entender que as lutas, como você falou, elas precisam se fortalecer, né? Mas a dificuldade está aí, a gente está aqui para tentar conscientizar, né? E eu entendo também o seu lugar sensível, Roberta, de tratamento de uma temática que, para mim, eu estou resolvida quanto a isso, quanto a minha identidade, quanto o meu existir e os colonizadores, estes que ditaram e que gritaram e que construíram o movimento racista, né? A categoria, né? O racismo, eles que busquem, né? A gente já vem aí numa caminhada de estar a todo momento discutindo e debatendo, mas a branquitude também, são esses que devem resolver o problema instaurado historicamente, né? O racismo estrutural. O racismo estrutural, isso mesmo. O que me lembra uma conversa que eu tive com o professor Luciano. A gente conversando sobre isso e vendo quantos retrocessos estamos tendo agora, o que nos faz relembrar que a luta política que nós fazemos é algo que não pode acabar. Nós temos que lutar para conseguir um mínimo de direitos e depois disso ainda temos que continuar lutando para manter esses direitos e não perdermos eles, porque senão eles vão tomar tudo que nós conseguimos. Sucumbir, né? Eu não queria cortar vocês agora, mas primeiro eu quero ver como está aí no chat, se nós estamos fazendo alguma pergunta, e relembrar ao povo, vocês podem fazer perguntas, tanto para a professora quanto para nós que estamos entrevistando. Lembrando, entrem no nosso Instagram, que se vocês querem saber mais sobre o Observa e tudo que o Observa faz, no Instagram tem tudo lá. Sigam e dê like no nosso podcast. Qual a pergunta? Bom, Letícia, como você falou sobre o racismo estrutural e a questão da mulher negra, ela se torna mais relevante ainda porque ela sofre dupla opressão, né? Por ser mulher e por ser uma mulher negra, né, na sociedade. Fala um pouquinho sobre isso para os nossos... E se for periférica também, pobre?
Aí vai Com mais uma. Mais ainda, certeza, classe, né? raça Gênero, e classe e raça. Foi bom você tocar, né, nesse assunto, Roberta, porque abre o precedente para a gente tocar nas feridas expostas historicamente e reproduzidas, né, em instituições, que são as violências contra o nosso corpo negro. Primeiro, porque, historicamente, isso é fruto do processo de colonização. Nós, mulheres, temos a imagem de corpos desumanizados, né? Que seria o que você também havia mencionado, que é a ultrassexualizados historicamente, corpos ultrassexualizados historicamente. E vistas como mulheres lascivas, né? Mulheres fáceis, que estão para servir não somente pelo trabalho braçal, mas sexual, né? E indignas de respeito. Só uma coisa, a sua frase do costumam ver como se fossem pessoas fáceis, nos lembra a situação recente que teve na Rússia, Ucrânia, uma certa pessoa que falou que as mulheres de lá são fáceis porque são pobres, isso porque elas eram brancas. Sendo no Brasil, eu não consigo imaginar o que eles fariam. Ou melhor, imagino, mas não queria ter que imaginar isso. Não queria ter que pensar nisso. Um filme, olha eu citando mais um filme, Vênus Negra, enquanto estudante de pedagogia, o professor Valdir passou, né, para a gente ter uma visão sobre, né, a questão da mulher, enquanto que teve o seu corpo, a sua vida, né, totalmente explorada, né, de forma muito cruel pelos colonizadores, e mostra bastante essa realidade, né, que se perdura até os dias atuais. Sim, né, Roberta? Quando eu digo feridas, brechas abertas, é reduzir essa mulher, esse existir, esse ser humano ao seu corpo. E aí a gente dá vazão aos discursos, né, discurso autorizado de que essa mulher, né, vamos na onda, né, que essa mulher está para jogo, que essa mulher ela está ali como se fosse um prato, né, uma carne. E como eu mencionei, né, antes do meu corpo, primeiro eu existo enquanto ser humano, né, a minha humanidade. E a gente tem, né, a abertura desse discurso autorizado aí, que é fruto dessa colonização, e o Brasil tem muito, né, mentes colonizadas, e que essas mentes colonizadas elas reproduzem esse racismo estrutural, né? Ok, temos 3 perguntas no chat. 2 delas são mais ou menos sobre a mesma coisa, então eu vou ler as 2 de uma só vez, ok? Uma das nossas colegas perguntou: como professora na UESB, já teve alguma situação de racismo onde a senhora não conseguiu reagir? Ou se reagiu, como lidou com essa situação? E a outra pergunta é: gostaria de saber se no processo de formação da professora ela sofreu algum tipo de preconceito? E a terceira pergunta é algo um pouco separado disso, então eu queria fazer essas 2 perguntas primeiro, antes de lançar a terceira. Ok. Na minha instituição, na UESB, né, que é uma instituição que eu prezo, que eu milito, respeito, eu continuo tendo, né, essa recíproca, né, de respeito. Nunca tive algo assim que foi desrespeitoso aqui dentro do meu lugar de atuação. Mas, no meu processo formativo, né, sempre, né, há olhares que violentam, né, e não somente olhares, mas falas, né?
Primeiro que eu fui forjada em contexto escolar, e é algo muito comum no cenário brasileiro, em que a alteridade, a diversidade, ela não é respeitada. E aí você não consegue ver essa mulher negra para além daquela imagem de escrava, aquela mulher do sítio do Pico-Pau Amarelo, que é uma grande, a tia Anastácia, que são figuras, né, e dentro de uma literatura que é hegemônica, que reproduz esse preconceito, né? Então, situações do tipo de coleguinha, né? Coleguinha não querer fazer par com você, né? E você ser a desprezada. Além dessa marca da identidade, tem a marca do lugar, né? E por ser de uma comunidade rural, e tinha essas violências que eram como o bullying, né? Ah, você é da Barra, então você é da roça. E essa rejeição, que é a marca, que eu trazia como marca, e faço referência dessa minha identidade, no sentido dessa minha originalidade, desse meu lugar de fala, mas do tipo de não te chamar pelo nome, né? Ô neguinha. E eu refuto a forma como esse neguinha ele é dito, né? Tem outras formas de se dar carinho a uma pessoa, porque eu não vejo, por exemplo, a minha outra colega, né, tendo, né, dentro desse fenótipo de branco, de construção, né, que a gente tem, chamada de branquinha. E porque, né, para mim, é negligenciado esse nome, né, meu nome, assim como a gente tem nas questões culturais, né, e foi objeto também do meu estudo na graduação, as crianças ciganas. Então, as crianças ciganas que não são chamadas pelo nome na escola, e a escola é esse aparelho, né, de reprodução, aparelho ideológico, né, do Estado, e que reproduz muitas violências. Essas crianças não serem chamadas de ciganas, de nome, do nome, né? Enfim. É importante aí. E, pegando a sua fala, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância, né, dessa temática na educação infantil, né, em favor da construção da identidade da criança, né? Utilizando a sua história. E a forma como a gente, os dispositivos, eles vão, né, salientar que a forma como esse professor ele enxerga o aluno, isso impacta nessa construção da identidade da criança. Então, se a gente promove um espaço, uma ambiência escolar acolhedora, que respeite essa diversidade e que valorize e que coloque esses sujeitos para protagonizar o processo, né? Quando digo protagonizar, desde a própria literatura, né? A gente tem uma literatura eurocêntrica, uma literatura hegemônica que supervaloriza uma cultura em detrimento ao silenciamento de outras, né? E aí eu já faço questão de exaltar, né, um dos nossos projetos aqui, um projeto que eu coordeno, que é o Contando Africanidades, e é uma proposta da gente estar resgatando essas nossas raízes ancestrais, por meio da contação de história. E promover sessões de contação de histórias nas escolas aqui do município, que traga o protagonismo do negro, o protagonismo do índio, para além daquela visão que a gente tem, né, do índio lá de 1500, mas de valorização dessa identidade, que é uma literatura marginalizada, né? Mais uma pergunta do chat. Calma. Yasmin Vasconcelos pergunta para você. Pergunte à professora Letícia em que momento iniciou-se o despertar para a temática étnico-racial e também feminista?
Então, tardio, assim como outros que conquistam essa identidade. Eu me descubro negra na universidade. Porque até o presente momento, né, então, quando eu entro na universidade, eu ainda silenciava os meus traços, eu silenciava as minhas características. E na universidade, aí o que é que a universidade, ela de fato, ela representa? O conhecimento, né? O conhecimento liberta. E na universidade, eu começo a ter contato com projetos, e eu cito o Oderê como esse divisor de águas, né, enquanto um projeto e um órgão, né, e que a UESB ela tem em Jequié, e eu passo a discutir cultura, eu passo a ouvir sobre a minha cultura, sobre as matrizes, né. Mais uma coisa importante que eu quero que você aborde aí, sobre a questão das biografias, né, de escritores negros que possam abordar essas questões de identidade durante a sua infância, como você falou do Monteiro Lobato, né? Houve alguma durante o fundamental que trouxe a questão de Machado de Assis mesmo, que é uma das perguntas aqui citadas por nossos telespectadores. Eles falaram sobre Machado de Assis, né? A nossa colega Paloma, ela perguntou: teve o comercial de um banco que eles falaram de Machado de Assis, e quando o personagem apareceu, era um homem branco. O que a senhora acha desse embranquecimento do povo preto? Até a questão de Machado de Assis ser negro, né? Durante não vou supor, ao momento em que ele viveu, ele foi embranquecido. E aí eu queria que você falasse sobre a importância esse de ter embranquecimento, que são violências, né? E é o racismo. Uhum. É o racismo imperando novamente, né? Onde vai tolindo, né? Silenciando a nossa identidade, os nossos traços. E aí eu vou volto na pergunta e tentando responder o que a Paloma diz sobre quando a gente encontra a representatividade nestes espaços. Então, Letícia, ela consegue se ver na universidade, se ver na literatura, quando ela tem contato com As Tranças de Bitô, que é um conto que estreamos no Contando Africanidades, de uma criança negra que sonhava em ter tranças, e tem todo um enredo e fala dessa criança, né, da construção dessa identidade, mostra os seus sujeitos, seu avô. E eu me vi naquela história, e eu ouvi essa história em uma oficina de contos africanos lá no Oderê. E aquilo ali me despertou, e eu comecei a escrever. E escrevi um poema, nem me recordo assim onde eu deixei, mas no momento eu queria falar. E eu escrevi um poema falando sobre a escola que não era minha, uma escola que não foi feita para mim, né? E assim, o que é essa escola que não foi feita para mim? É quando essa escola ela não consegue possibilitar aos seus alunos se enxergarem, né? Enxergar no mural, enxergar João, enxergar Maria nos contos, na literatura, no livro didático, para além de uma folclorização, né? E isso é importante. Essa tentativa de embranquecimento, né, é violento, Tem um livro também do Frantz Fanon, né, que vai falar sobre essa, né, peles negras, máscaras brancas, e que é um embate, é um conflito dentro de uma conjuntura histórica de reprodução desse racismo, que faz com que aquele meu aluno, aquela minha aluna, ela não se
enxergue, ela se vê, e não queira culpá-lo por não, mesmo sendo negro, não se declarar negro, porque há uma conjuntura que fomenta essa narrativa, né, de inferiorização desse aluno do lado do que é ruim, do que é sempre cotado como o marginalizado, né? Este corpo negro, ele é historicamente violentado e reproduzido também nestes espaços. Ok, bora voltar para as nossas perguntas normais agora. Depois nós voltamos a dar uma outra olhada no chat. Você falou sobre o corpo, né? Os estereótipos, a relação do cabelo, né? E aí a gente queria que você trouxesse um pouquinho, né, a questão das políticas existentes voltadas para a mulher negra, né? A mulher como um todo, mas a mulher negra, as políticas de diversidade dentro do âmbito escolar, né? Então, quando você fala de corpo, quando você fala de cabelo, você vai falar sobre representatividade, né? E essa representação, ela é muito forte. Quando a gente vê uma infância que está em construção e ela olha os referenciais que ela tem. O referencial de boneca, o referencial de desenho, de filme, e na escola as referências que ela também vai construir, né? E quando essa criança, né, ela está em um contexto onde ela consegue se enxergar, né? Ela consegue se enxergar num desenho, né? Os seus traços, as suas culturas, vai favorecendo, né, essa construção identitária dessa criança. E com a abertura dos dispositivos na instituição, que vem, né, obrigar esse tratamento, não somente enquanto... É a questão do mito da beleza, né? O que é ser belo, né? O que é a beleza estabelecida, os padrões, né? E quando você fala de se identificar como belo, como algo, né? Teve uma questão que eu andei pesquisando, né, antes de vir para o debate, sobre o que não dizer para uma mulher negra, principalmente quando se trata da beleza, em dizer que a beleza dela seja exótica. A beleza dela não é exótica, ela é bela e pronto, né? Como todas as demais mulheres. Me fala um pouquinho aí sobre essa percepção. Roberta, quando a gente fala de beleza, é subjetivo, né? Embora a gente tenha um padrão construído socialmente, culturalmente, sobre o que é belo, né? E essa padronização é que é o X da questão. Então, quando a gente tem, e é fruto também dos movimentos, é fruto do tratamento dessas temáticas, né, que são tão caras para nós, né, levantar nos espaços formativos, né, acadêmicos, na escola, em casa também, com a nossa família, sobre essa refutação aos padrões postos pelo outro, uma alteridade. Esse outro que se coloca na condição de superior, isso é violento, isso faz mal, né, a esse processo nosso de construção da nossa identidade. E a gente tem várias violências, né? Violências no seio familiar, de que não aceita, né, aquela menina do cabelo crespo que vai... E aí a gente tenta tolir, a gente tenta amarrar, domar, né? É essa pressão externa, né? E aí esse seio que vai dizer não, porque domado, amarrado, a gente é o belo, ou a gente vai forçar um alisamento para você assumir um padrão aceitável, né? Mas e aí tudo que vem tolir a minha capacidade de liberdade, de querer hoje
deixar o meu crespo voar, de amanhã falar não, eu quero cortá-lo, porque eu vou me sentir bem. Ou depois, eu quero trançá-lo. Então, isso é saudável. Isso faz bem a esse processo de construção identitária, né, do ser humano, né, da mulher, ela se ver livre desses padrões. Tanto que a Simone, né, que é uma referência nossa, feminista, que vai falar sobre esse movimento, né, e esse tornar-se mulher, ela vai fugir, né, vai na contramão desses padrões, né, dessa mulher do lar recatada, né, aquela frase célebre, e de que há um lugar específico para ela. David, tem uma pergunta. Sim. Ainda sobre a questão da representatividade. É uma questão que eu tenho conversado com alguns amigos, no meu ciclo social, com alguns professores também, mas gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Algo que é um tanto quanto contraditório, que eu ainda tenho dúvida sobre qual é a melhor forma de lidar com isso. Então, por exemplo, boa parte das representações de pessoas negras em filmes e séries só retrata a parte da violência, o corpo sofrendo violência, que nós sabemos que é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eles estão lucrando com a exposição do sofrimento alheio de pessoas negras. E, enquanto tudo isso acontece, tem um movimento na literatura que nós entendemos o seguinte: se um personagem ele não tem nenhuma descrição sobre cor de pele e sobre a aparência dele, e ele não sofre racismo cotidianamente, então ele é uma pessoa branca. E aí eu fico na dúvida, como fazer seria possível um personagem negro, mas sem nós darmos a descrição de como ele é, e ele não passar por violência em alguma literatura, ao mesmo tempo que isso parece que não daria certo, pelo menos não no nosso mundo, ainda parece que fica difícil fugir dessa parte de expor esse corpo apenas à violência e querer mostrar algo a mais. Como a senhora vê esse movimento, tudo que está acontecendo agora, tanto nos filmes quanto na literatura, é algo que abarca tudo. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dessa questão de meritocracia, na questão de, tipo assim, quando o negro ele alcança um lugar de destaque, né? Todo mundo diz que se ele alcançou, todos os demais podem. Na verdade, tinha mais uma coisa sobre isso mesmo que eu queria falar também. Isso. E aí, né? Acho que todo mundo aqui conhece a Linda Quebrada. A Linda Quebrada, uma vez, ela falou o seguinte: nós que viemos da periferia e conseguimos alcançar um espaço alto, conseguimos alcançar o que nós queremos na nossa carreira, as pessoas nos colocam como algo como super-humano, nas palavras dela. E sendo que antes disso, eles não nos viam sequer como humanos, e tudo que nós queremos é ser apenas humanos. Talvez isso aconteça com a senhora. Isso seria mais uma coisa que eu também quero saber como você vê essa experiência. Então, discutir, né, meritocracia, isso, e eu acho que a Roberta ela quis tocar em um tema que é bem... traz muitos rumores. A questão das políticas afirmativas de inclusão deste corpo negro dentro dos espaços, dentro das nossas instituições. E quando a gente vai falar dessa política afirmativa, a gente está discutindo uma política que vem no sentido de reparo, penso, né, e eu defendo a possibilidade de corrigir e de ir contrário ao que a gente tinha de política ou de visão, né? Porque eu vou ser bem, vou exemplificar. A gente teve uma Constituição que foi a de 1824, que proibia corpos negros ocuparem as escolas de
adentrar a escola, a gente teve uma política de Estado que fomentou o quê? O racismo, a exclusão. Então, historicamente, a gente traz um ranço desse passado. As políticas, né? E a própria Djamila vai dizer, se você é contra a cota racial, você está reproduzindo e sendo a favor ao preconceito, né? Ao racismo, porque elas estão para assistir e afirmar uma política de ascensão. Quando a gente olha para este espaço de poder e quais os rostos que a gente consegue visualizar? E os rostos poucos que a gente encontra dentro dessa nossa ancestralidade, dessa nossa negritude, estão por duras penas, né? Outros sangraram, outros foram escravizados, oprimidos, para hoje estarmos ocupando este espaço legítimo nosso também. Então, a representatividade da Letícia, como as outras minhas referências dentro de um campo acadêmico, é no sentido de que eu estou por elas também, representando essa minha ancestralidade. Usando agora sua fala, né, sobre as relações de poder e tal, eu queria que você, né, falasse um pouquinho sobre o empoderamento, a importância do empoderamento para esse processo de estar, de ser, vamos supor, ter o seu espaço político e se entender, né, como que a luta ela precisa ser, né, lutada através como meu Deus. Desculpa, gente. Como os movimentos começaram os enfrentamentos, isso, né, como, Roberto? Esse espaço como a questão nosso, como a questão política. Então, assim, se entender, né, se empoderar de conhecimento para manter e conquistar esse espaço, né? Como se dá esse empoderamento dentro dessa perspectiva, dessa temática? É por meio da reexistência, né? E estando neste lugar, eu chamo outras Letícias para esta ocupação, no sentido de vislumbrar um cenário melhor, né, dessa possibilidade de reconhecimento, desta ocupação, né, e legítima, né, destes espaços, né, do mundo, de participar do mundo. Então, assim, esse empoderamento ele se deu por conta, no meu caso, em função da minha caminhada, acreditando na educação enquanto esta, né, propulsora da libertação, da ascensão social, né, da possibilidade de emancipação. E estando neste lugar, eu milito e luto para que outros, né, eles consigam, né, alcançar e conquistar, né, a sua consciência, essa consciência também identitária, e reconhecendo o seu lugar, né, o seu protagonismo enquanto sujeito histórico, enquanto sujeito político, que deve participar deste mundo. Outro ponto que a gente quer trazer para a abordagem é sobre a questão da violência e a questão do patriarcado, né, enquanto a mulher negra, né, porque, como a gente havia citado aqui durante a nossa conversa, ela é foco, né, tanto da violência de gênero, da violência de raça e de classe. E aí eu queria que você abordasse um pouquinho sobre essa questão do patriarcado. O patriarcado, né, quando a gente tem a figura quando eu digo o meu seio familiar, ele fomentou esse meu estar hoje, né, este meu empoderamento também. E a gente vê a figura de uma mulher
que lavava para ganho, né? E que era arrimo da família e que sustentou, né, seus 4 filhos, mais esta neta que chega depois, e com bastante dignidade, acreditando que este mundo, né, ele seria acessível para os seus, né, fruto desse trabalho, fruto de acreditar também nesta educação, né, no processo, na educação enquanto a mola, né, para essa ascensão, para essa mudança. Então a gente já vê uma figura. Ela não é que e essa figura eu tenho muito na minha infância, que eu trago dessa mulher, dessa mãe de família, que junto com seu pai, né, junto com o pai, né, quando tem a figura do pai, que é o Zeca, eles conseguem, né, assim criar um seio familiar saudável, né, de respeito mútuo. E esse patriarcado, ele, na minha família, eu não consigo visualizar, embora em outros contextos a gente consegue visualizar, né, da figura deste que dá a voz, a primeira voz e a única é a dele, né, e essa mulher sempre no lugar de de servidão, né, de subserviência, e a gente tem reproduzido isso por meio da própria educação, que socializa essa menina ou essa mulher, né, para viver nesse estado, né? E eu acredito que por meio de uma pedagogia subversiva, né, e a gente vem caminhando, pautando isso, né, a gente desconstrua, né, esse ideal, né, essa imagem, e construa ambientes mais saudáveis, né, e que venha reconhecer o valor humano das pessoas. Isso, na verdade, já é praticamente uma resposta para uma das perguntas que fizeram aqui no chat. Daelcio perguntou: numa sociedade de base racista, não basta não ser racista, é fundamental lutar, levantar-se contra o racismo, promover ações cotidianas de combate ao racismo no dia a dia. Assim sendo, como a professora sugere que façamos, que atitudes são importantes, ou seja, como lidar contra o racismo? Eu sou a favor da fogueira. Mas eu não sei como a senhora pensa sobre isso. A primeira, não, olha, David. Não, é que tipo, eu sou contra a violência contra seres humanos, mas eu não conto racista como ser humano, então... Mas eu parto do princípio de que a gente precisa reconhecer esta sociedade que nós construímos como uma sociedade racista. Reconhecendo, a gente já dá o primeiro passo para produzirmos, alimentarmos um espaço antirracista que venha refutar essas práticas, né, racistas, essas violências contra os nossos corpos, contra essa alteridade que historicamente sangra. Esses corpos pretos, né? Esses corpos pretos que sempre são alvos, né? Alvos de uma bala que está sempre apontada, que não está perdida, né? Tem um corpo ali destinado. Quando a gente vai pensar na violência doméstica, qual a mulher, né, essa mulher que está também, né, nas estatísticas, a mulher negra, né, que ocupando este lugar. E a Bahia e Salvador, precisamente, né, é tão triste. E a gente precisa reconhecer esse cenário também de políticas, ou melhor, de culto à morte, de necropolíticas, de políticas contra esses nossos corpos pretos, né? E desde também a violência também obstétrica, quando a gente vai falar, né?
Isso. E essa mulher negra, né, que tem... E a gente vai no Sistema Único de Saúde para a gente pensar quais políticas, né, como esse sistema, como é que essa mulher negra ela é assistida dentro destes espaços, né? Ok, acho que já fomos todas as pautas que tinha. Sobre, né, as políticas afirmativas de inclusão. A gente falou sobre a violência também. E os livros. A gente já fez todas as pautas. Tem mais alguma dúvida que você queira tirar? Em nome do nosso projeto, né, e em comemoração ao nosso podcast, nós queríamos presenteá-la. Gente, Espero que... esse observa. Gente, vem ser observa. Ó, eu que agradeço, gente, pelo carinho. Abre! Olha lá. Vou abrir. A plateia está mandando abrir. Vou ter que abrir, né? Gente, olha. Que bonito. As representações. Gente, lindo. Queremos agradecer imensamente que nós saímos aqui hoje, né, ricos em conhecimento. Tem mais, né? Olha, gente. Ai, eu que agradeço o carinho, o convite. Embora numa estreia, né, na estreia do podcast, tem todo um contexto aí de ansiedade da própria estreia. Eu estava tremendo até agora há pouco. Mas a gente vai construindo, ocupando esses nossos espaços, né? Debatendo esses temas. Claro que aqui nessa conversa, né, sobre efeito, né, do próprio contexto, a gente não consegue dar conta dessa gama e da amplitude que o próprio tema ele nos força, né, a debater, a discutir. Mas é para além desse podcast, é um convite também para um mergulho nessa nossa literatura negra, né? Quem são as nossas, né, referências? E aí é uma pergunta que eu estou fazendo aqui para a nossa plenária virtual, né? Quem são os seus referenciais? E busque revisitar, fazer aí um exame sobre esses referenciais, né? Quantas mulheres estão dentro desse bojo, né, de tuas escolhas, né? Quantas mulheres negras, a literatura negra. Então, a partir disso, quando a gente se permite que essa alteridade ela venha, que esse diverso ele venha com todo o seu potencial ancestral, né, e que vai contribuir, que vem contribuindo muito, né, para pensar temas como esse. Ok. Gente, a lista de presença está disponível no chat. Por favor, assinem para vocês receberem o seu certificado. Muito obrigado, Letícia, por ter vindo. Foi maravilhosa a nossa conversa. Me sinto bem mais à vontade, sendo uma professora que eu conheço. Uma professora tão gente boa. Fez a estreia ser sensacional. Deixou tudo muito mais leve. Isso. Bem. E a gente quer agradecer tanto, né? Tanto a equipe, sim, o Márcio, o Kleber, né? Gostaria de agradecer vocês que estão assistindo também. E, por favor, entrem no nosso Instagram, nos sigam, dê like, 5 estrelinhas, comentem. Sugestões para os próximos episódios. Sugestões. E, por favor, interajam como puder. Se inscrevam e ativem o sininho. Sejam observadores. Sim. Bom, gente, a gente encerra mais um episódio e esperamos vocês no próximo. É isso daí. Tchau, até a próxima, pessoal. Bye. Tchau, tchau. Ufa.